Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui, deixa eu só aumentar um pouco aqui a página para ficar mais legível para vocês. Eu tenho aqui o que nós criamos até agora do nosso projeto, né? O link para o LearnLog, para voltar para a página inicial, e um link para tópicos. Aqui em tópicos nós temos todos os tópicos, né? E cada tópico tem aqui as suas entradas, né? As entradas, as anotações. Eu poderia até mudar entradas para anotações, né? Mas vou deixar entradas mesmo. Posso voltar para tópicos e tem alguns que não há registro nenhum. Tá? Eu preciso ter condições de, assim como adicionar novos tópicos, né, eu tenho aqui adicionar novos tópicos, aí eu posso criar o tópico que eu quiser, eu tenho que ter condições também de adicionar novas entradas. Eu poder entrar aqui em programação, por exemplo, e ter um linkzinho aqui e adicionar uma nova entrada e adicionar essas entradas. Tá? Eu vou mudar essas entradas aqui para anotações, cara. Beleza. E é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Deixa só eu vir aqui, peraí. Vou vir aqui em Templates. Deixa eu só abrir aqui esse New Topic. Opa, não é New Topic não. Deixa eu fechar o New Topic. É o tópico também não. Só vou mudar ali para New Topic. Cadê? Tópico. Aqui, entradas, eu vou botar anotações, tá? Beleza. Vou salvar isso aqui, deixa eu fechar novamente para a gente ficar organizadinho aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, né, eu vou criar uma nova classe aqui no nosso formulário, porque eu vou precisar de um novo formulário aqui na minha página. Quando eu for criar, por exemplo, uma anotação em programação, eu vou precisar de um formulário, uma página com um formulário para eu criar minha anotação e submeter essa anotação para ser gravada em banco de dados, beleza? E agora, o que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui em Forms e eu vou criar uma nova classe. Essa classe ela vai corresponder ao entry. Lá no modules, né, nós temos aqui no modules, tá? Temos o topic e temos o entry. Beleza. Nós já trabalhamos com topic, que são os tópicos, né, do nosso formulário, e agora eu quero trabalhar com entry, então eu vou importar esse entry aqui também no nosso arquivo forms.py, beleza? E vou criar então a classe entry_form. Entry_form. Então eu criei um entry_form e que está herdando de forms.modelForm igualzinho de cima, beleza? Igualzinho a classe de cima. Agora eu vou criar uma classe meta aqui dentro dessa classe, igualzinho em cima também, onde eu vou trabalhar com model entry, tá? Então é aquele entry lá dos nossos módulos que nós criamos. Tá? Eu importei ele aqui também e estou trazendo ele para cá. Beleza. E agora eu vou definir quais são os fields, quais são os campos que nós vamos trabalhar. Tá? No caso do entry, nós também temos o campo text. É isso? Se eu abrir aqui model, só para a gente ver, nós também temos o campo text. E o nosso campo topic. Tá? Nós temos aqui o date added, que é automático. No topic nós só temos o text e o date added, sendo que o date added também é automático, então no topic nós só temos o text praticamente. O ID ele é automático, não aparece aqui, a gente nem precisa botar ele no model. O class entry também a gente nem precisa botar no model. E o que acontece aqui é que esse campo topic aqui, na verdade, é o tópico da classe topic. É o próprio topic. Tá? Por quê? Ele está ligado através de uma chave estrangeira. Beleza? Então, o campo que eu tenho mesmo aqui para preencher é o text. E esse campo topic eu vou preencher direto com a própria página, com a própria requisição feita pela página. Beleza? E nós vamos entender isso melhor, tá? Daqui a pouco a gente entende isso melhor. Beleza, então o único campo que eu vou trabalhar aqui, que vai aparecer para preencher, vai ser o text. Beleza, agora nós vamos também definir aqui qual vai ser a label para esse campo.
Como eu não quero label nenhuma, então eu vou colocar aqui uma string vazia, beleza? Existe um outro campo, né, que nós vamos trabalhar aqui, um outro atributo, na verdade, que nós vamos trabalhar aqui, que são os widgets, né? Na classe anterior nós não fizemos isso, nessa classe aqui nós vamos fazer. O que é isso, né? Deixa eu só digitar aqui e eu já explico. O widgets é o seguinte, o nosso formulário, né, ele vai ter, deixa eu ver se a página aqui ainda está no ar, deixa eu ver. Quando eu clico aqui, ó, adicionar novos tópicos, eu tenho aqui um campo aqui, né, um retângulo, né, que o formulário cria para mim, padrão. Eu quero alterar isso aqui, eu quero colocar algo maior para eu poder digitar mais coisas aqui e tal. Esses elementos aqui, nós chamamos no Django, nós chamamos de widget, beleza? Então, qual vai ser o widget que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar com um text area, beleza? Um text area. Né? O text area, ele é maior, né? Eu posso escrever bastante. Como que eu faço? Eu passo também aqui um dicionário, chave-valor, tá? Nesse caso, eu quero dizer qual é o elemento que eu quero mudar o text area, ou melhor, que eu quero mudar o widget, né? Eu quero mudar o widget padrão para um text area, então eu vou chamar aqui de forms.textArea. Eu vou, né, de forms, já que eu estou herdando de forms, eu vou chamar de forms.textArea. E aqui dentro, né, ó, o forms aqui também que eu importei, né? Então, aqui dentro, o que eu vou fazer? Na verdade, eu estou herdando de forms.modelForm, né? Esse form.textArea está vindo daqui, ó, do forms. E aqui dentro do textArea eu vou passar um attrs que corresponde a alguns atributos que eu passo para esse meu textArea, beleza? Nesse caso aqui eu só vou passar um que vai ser o calls, que significa a quantidade de colunas, tá? Então eu vou colocar aqui 80. Então eu quero um textArea que tenha um tamanho aí de 80 colunas, tá? De largura, beleza? E aí eu vou ter um espaço bacana para poder digitar as entradas ali, as anotações que eu quero. Até porque o tópico eu não preciso disso porque geralmente é um nome pequeno, é um nome, né? Praticamente é um título, né? Um tópico ali, como o próprio nome já sugere. As anotações, elas são indefinidas de tamanho. Eu posso criar uma anotação gigante ali e para cada situação, beleza? Beleza, feito isso eu vou salvar, né? Sempre salvando o que você faz. E o nosso próximo arquivo aqui que nós vamos trabalhar vai ser URLs, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um path, né? Por um template que eu vou criar ainda. Né? Path. Esse path vai ser para new entries. Entry, né? New entry. Desse jeito aqui. E esse new entry vai receber um argumento, né? Um parâmetro. Via URL mesmo, igualzinho o path anterior, tá? E vai ser o topic id. Igual esse aqui, ó. Igualzinho esse aqui. Beleza? Vai ser o topic id, que vai ser passado pela própria página, tá? Você não vai precisar se preocupar em ter que digitar lá na URL o ID do tópico que você está acessando, igualzinho isso aqui, ó. Esse aqui funcionou exatamente assim também. Beleza. E agora, eu vou passar também aqui views.newEntry, que vai ser o nome da função que nós vamos criar lá em views. E vou passar o name, né? Como já é de costume. Vai ser new entry, beleza? Aqui eu coloco uma vírgula depois do nosso path e terminamos aqui o arquivo URLs. Beleza, salvei. O nosso próximo arquivo que nós vamos trabalhar vai ser o views, que nós vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em forms, né, já que eu vou trabalhar com form nesse novo template, né? Eu vou vir aqui em forms, ó. Eu estou importando só o topic form. Eu preciso importar também o entry form,
Beleza, então, vírgula, entry, form, já está até aqui embaixo. Beleza, e agora eu vou lá para baixo e vou criar uma nova função. Essa nova função vai ter o nome que eu dei lá no meu path. Né? Vai se chamar entry, vai se chamar new entry, beleza? Do jeito que está aqui, ó, new entry, beleza? New entry vai receber o request como argumento, como nós já estudamos também, e vai receber o topic id, tá? Então ele vai ter aqui a requisição que está sendo feita e vai ter o topic id para a gente poder trabalhar aqui, né? Bem, vou criar uma docstring aqui, né? Acrescenta uma nova entrada para um assunto em particular. Beleza. E a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o seguinte, eu vou receber, né, eu vou pegar lá no banco de dados, através do topic id, eu vou pegar o meu tópico, né, aquele tópico que vai ser trabalhado ali. Então eu vou acrescentar uma anotação a um determinado tópico. Eu preciso pegar esse tópico lá no banco de dados. E como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, topic, para poder acessar lá o banco de dados de tópico, objects, né? E como eu vou pegar pelo id, eu vou pegar aqui, vou fazer um ponto get id igual a topic underline id. Tá? Dessa maneira, ele vai acessar o banco de dados, eu tenho aqui, ó, o banco de dados está aberto, ele vai acessar aqui, ó, o banco de dados de topic e pelo id ele vai pegar, né, o tópico. Então, se o id for 4, ele vai pegar programação. Se for 5, ele vai pegar matemática. Beleza. E vai jogar para dentro de topic. Tá? E aí, com isso, eu vou ter todos os dados que eu preciso para acrescentar lá no banco de dados do entry. Né? Por quê? O entry, ele tem também, além do texto, né, que eu vou digitar, ele tem também o tópico, né, porque ele é ligado por uma chave estrangeira ao banco de dados aqui do tópico. Se eu for abrir aqui, a gente vê, ó, o tópico está aqui, aí se eu vir aqui no entry, ele tem uma ligação aqui, ó, o topic id. Por exemplo, esses dois assuntos aqui, essas duas anotações, elas correspondem a o tópico de id1. Tá? Então eu preciso ter o tópico para poder fazer essa ligação. Não aparece aqui o tópico para mim no banco de dados, mas aparece aqui um topic id para eu saber que ligação é essa, né? Onde tá a qual anotação, a qual tópico essa anotação corresponde. Tá? Então aqui, ó, topic id de id1 significa que essas anotações correspondem ao tópico de id1, que é o chess, né? Que é o xadrez. Beleza? Então, por isso que eu tenho que pegar esse tópico aqui também. Beleza, dito isso, agora eu vou fazer praticamente o que eu fiz aqui na anterior, né? Eu vou fazer uma verificação, e a ideia aqui é justamente a mesma, né? A página, eu posso fazer uma requisição, né? Quando você não vai anotar nada ainda, você está só clicando no link lá para ir para a página do formulário, você está fazendo uma requisição do tipo GET. Você está requisitando aquela página, só que você não está enviando dado nenhum por baixo dos panos ali, você não está enviando nada. Só está requisitando a página. E aí ele tem que identificar isso e tem que te entregar o formulário em branco. Quando você preenche o formulário e aí você clica no botão para submeter esses dados, aí você vai criar uma requisição do tipo POST. Tá? A requisição vai ser do tipo POST e não do tipo GET. A questão é, você poderia criar uma requisição do tipo POST e enviar essa requisição para uma outra página. Mas a ideia aqui é a gente trazer essa requisição para a própria página. Tá? Então ele vai meio que fazer uma atualização. Eu vou mandar essa requisição do tipo POST e aí quando o servidor receber essa requisição, ele vai mandar para a própria página que você está, como se estivesse atualizando a página.
Só que ele não está só atualizando a página, porque dessa vez ele está vindo com alguns dados por baixo dos panos ali que você mesmo enviou. E aí ele vai conseguir fazer o que? Um processamento, tá? E salvar no banco de dados, etc. Por isso que a gente faz essa verificação. Então, a primeira coisa aqui é verificar se o método dessa requisição é diferente de post. Se for diferente de post, significa que né, eu posso ter uma requisição do tipo GET ou um outro tipo de requisição. E aí, significa que eu não tenho os dados do formulário sendo enviados. Tá? Eu só vou ter os dados sendo enviados se for o método do tipo POST. Né? O meu formulário vai utilizar o método POST. Beleza. Feito isso, eu vou então, deixa eu só fazer uma anotação, nenhum dado submetido. Cria um formulário em branco. A única coisa que eu vou fazer vai ser criar o formulário, né, com aqueles campos lá que nós fizemos lá no forms.py. Só isso. Tá? E aí ele vai entregar a página um formulário em branco para você preencher e enviar se você quiser. Se não, né, ou seja, else, ou seja, se ele não é diferente de post, ele só pode ser igual a post. Né? Então ele entra no else. Aí ele vai fazer o que? Ele vai processar esses dados. Então, dados de post submetidos, processa os dados. Beleza? Tranquilo. Aqui nós vamos criar um formulário. Entry form, igualzinho aqui em cima, só que com um detalhe que eu vou explicar, tá? Cadê? Aqui, ó, igualzinho aqui, né? Nós usamos só o tópico form, né? Não foi o entry form. Tópico form, request post, pois é. Aqui vai ser bem parecido. Entry form, beleza? E a diferença é que ao invés de eu colocar toda a requisição aqui dentro, né, passar toda a requisição igual eu passei lá em cima a gente passou request.post. Ao invés de fazer isso, eu quero pegar só o data, né, que é passado na requisição. Aí eu vou passar aqui então o data request post. Por que isso? Porque esse form aqui ele ainda não está completo. Eu quero salvar ele no banco de dados quando eu tiver também o topic. Lembra que a gente só passou as anotações no nosso formulário, mas o nosso formulário, o nosso banco de dados, ele não passa só as anotações. Eu preciso também, além do texto, né, do campo text, eu preciso saber de qual tópico aquele texto corresponde. Então, é por isso que eu não posso criar o formulário já de cara e salvar. Eu preciso primeiro acrescentar esse topic aqui aos meus dados aqui do formulário, beleza? Então aqui eu não pego a requisição completa, eu pego só o data. Para quê? Para poder criar um objeto aqui, uma forma de criar, né, uma forma de acrescentar novos campos aqui a esse formulário através aqui mesmo dentro dessa função. E aí eu vou fazer o que? O primeiro eu vou verificar, né, se os dados aqui são válidos, igual eu fiz no outro lá, né, lá em cima, na outra função. Ele faz aquela verificação de formulário, faz a validação do formulário, igualzinho aqui, ó. Beleza? Se for válido, o que eu vou fazer? Lembra que eu falei que eu preciso acrescentar o tópico ao nosso formulário, aos nossos dados do formulário, para poder aí sim salvar no banco de dados? Então, é o que eu vou fazer agora. Eu vou criar aqui uma variável chamada newEntry, podia ser qualquer outro nome, tá? Mas vou chamar aqui de newEntry. E aqui eu vou criar um form.save. Aí olha só o detalhe, se eu fizer só assim, sem argumento nenhum, ele já vai salvar no banco de dados, e não é o que eu quero. Eu quero criar um objeto como se estivesse no banco de dados, para eu poder acrescentar mais um campo e depois sim salvar no banco de dados. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um commit false, ou seja,
ao invés de ele comitar direto, ao invés de ele salvar direto, ele vai criar fazer um pré-salvamento, né? Ele vai criar um objeto e não vai salvar no banco de dados. E agora o new entry ele vai ser uma espécie de objeto de formulário aqui, com os dados do formulário. Então, um objeto com os dados do formulário. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar então mais um campo para esse formulário, mais um, digamos assim, mais um atributo, né? Mais um dado. Vou acrescentar mais um dado aqui, né? Que vai ser o topic. É só fazer isso aqui, ó, new entry, né? Que é o objeto que eu criei aqui em cima, com os dados do formulário, ponto topic. E eu vou passar para dentro desse ponto topic o tópico, né? O topic que a gente recebeu, que a gente pegou aqui em cima, ó. Tá vendo o topic? A gente pegou através do banco de dados do próprio topic aqui, né? Nós pegamos através do ID, nós pegamos ele. Beleza? Pronto. Feito isso, agora os meus dados de formulário estão completos. Eu posso simplesmente vir aqui e agora sim fazer um new entry e fazer um save sem, sem passar aqui commit igual a false. Porque o padrão é true. Tá? O padrão é commit igual a true. Né? Beleza. Feito isso, eu vou fazer um return igualzinho lá em cima, um http, peraí que deu ruim ali no teclado de novo, um http response redirect, beleza? Para a gente fazer o redirecionamento de página e um reverse, né? De forma que ele faça então um redirecionamento para a página tópico. E aí ele vai para a página tópico, né? Topic. E eu vou passar aqui mais uma coisa que eu não no outro que eu não fiz isso, tá vendo? No reverse eu passei direto para topics, mas não precisei passar mais nada. Nesse caso aqui, eu quero passar um argumento. Então eu vou fazer isso aqui, ó, args, né? Args, e eu vou passar em forma de lista o argumento. O argumento vai ser o topic id, beleza? Eu quero passar para a página tópico o id, tá? Eu quero redirecionar para a página tópico e eu quero passar também como argumento o id. Beleza. Feito isso, agora eu posso terminar a minha função. Fazendo o que a gente sempre faz, né? Que é passar aqui o contexto, né? Renderizar a página e passar o contexto. E vai ser assim, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Espera aí. Vou passar aqui, vou criar aqui o contexto, né? Vai ser um context. E vou passar aqui um dicionário chave valor, onde vou ter a chave topic de valor topic e a chave form de valor form. Então eu estou passando o tópico e estou passando o formulário também que nós criamos aqui, tá? Lembrando que o formulário que eu estou passando aqui não é o new entry, ou seja, ele não está completo, é o formulário, só o formulário que eu digitei. E feito isso, agora é só dar o return render para renderizar a página, né? E aí eu vou precisar do request, passar o request, que é a requisição, e a página que tem que ser renderizada, learning logs barra new entry, lembrando que eu não criei essa página ainda, new entry .html e o contexto. Beleza. Feito isso, vamos salvar. Salvei aqui a view. Beleza. Agora nós vamos para o próximo arquivo. O próximo arquivo vai ser o new entry, que a gente ainda não tem, nós vamos criar, né? Dentro desse arquivo, dessa pasta learning logs aqui, né? Templates learning logs, né? Nós já estamos acostumados a fazer isso. E aí eu vou criar aqui então o new, ou new, né? Pronúncia de inglês aí, o new entry .html. Beleza.
Aqui nós vamos fazer aquela extensão do arquivo base, como já de costume. Beleza? Deixa eu dar um espaço aqui. Extends learning logs barra base.html. Aí aqui nós vamos ter o block end block. Deixa eu criar já aqui o block content e o end block content. Beleza? E aqui nós vamos ter então um parágrafo. Nesse parágrafo nós vamos ter um link e dentro desse link nós vamos ter a variável topic, tá? Que vai ser passada para cá. Então vai aparecer aqui o nome na página, né? Vai aparecer o nome do tópico que nós estamos trabalhando, inserindo ali o assunto, tá? Aqui dentro desse link nós vamos ter um href, ou seja, esse nome desse tópico ele também vai ser um link para voltar para o tópico que nós estamos trabalhando ali, beleza? Se eu quiser voltar para o tópico, é só clicar nele e eu vou voltar. Tá? E aí eu vou criar aqui uma rota para URL, né? Eu vou criar aqui, na verdade, um link, né, para o URL topic, para voltar para o tópico, e eu preciso passar para esse tópico o ID, né? Então eu vou passar aqui o topic ID, beleza? Esse topic ID ele já vai estar sendo passado para cá, para a página no entry, beleza? Agora eu vou criar mais um parágrafo aqui, onde eu vou escrever adicione uma nova entrada. Tranquilo? E agora eu vou criar um formulário. Esse formulário eu vou criar uma action e vou criar um método também, né? Só para não esquecer, método. O método vai ser do tipo post, beleza? E essa action aqui, olha só, já deu um probleminha no teclado de novo. Essa action, ela vai vai redirecionar ali os dados do formulário, vai enviar os dados do formulário, né, para URL new entry, ou seja, ele vai mandar para ele mesmo, ele vai mandar para a própria página e vai mandar o topic D para a própria página, beleza? O método post não pode esquecer, porque senão você acaba não enviando via método post e aí ele não entra lá naquela view, ele não entra naquele else onde você trabalha com post e aí acaba não salvando nada no banco de dados. Tá? Aqui a gente tem que botar essa questão aqui por conta de segurança do formulário, tá? Esse CSRF token serve para segurança do formulário, uma segurança do próprio Django. E aqui também nós temos, deixa eu só identar isso aqui. Aqui nós temos também que colocar isso aqui para poder, isso aqui tem mais a ver com formatação do nosso formulário, beleza? E o formulário a gente tem que criar um botão para ele, tá? A gente tem que criar um button de name submit para ele entender que é para submeter os dados desse formulário, beleza? E aqui eu vou escrever um adicionar. Então o nosso botão vai ter esse nome aqui, adicionar, vai estar escrito adicionar, né, no botão, e ele vai ter o name submit, que vai servir para entender o seguinte, ó, opa, cliquei aqui, eu tenho que enviar o que está aqui no formulário, eu estou dentro do formulário, eu tenho que submeter alguma coisa. Aí ele vai acionar isso aqui, né, o action. Aí o action vai enviar os dados desse formulário para new entry com o topic ID, né, do tópico, né, o ID do tópico. E ele vai enviar através do método post. Beleza. Posso salvar isso aqui, né?
E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir o arquivo tópico, né, topic.html, e aqui na entradas, né, na verdade eu botei anotações, nós precisamos criar um link para poder enviar o usuário, né, para aquela opção lá de adicionar uma nova anotação, beleza? Então eu preciso criar um link para enviar o usuário para lá, senão ele não vai ter como chegar lá, né? Ele precisa ter uma forma de chegar lá nas anotações. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu estou na página topic, então o tópico está aqui, né, com ID e tudo mais. É daqui que vai sair o ID do nosso tópico, vai sair todas as informações do tópico para poder ser enviada para o new entry. Então mesmo que você chegue no new entry com um formulário em branco lá, através de uma requisição get, você vai receber o tópico, né, o ID do tópico, porque a própria página aqui, topic, já está enviando esse valor, né, esse ID, esse topic ID, tá? E aí a gente vai ter então, um parágrafo. Nesse parágrafo, nós vamos ter um link. E dentro desse link eu vou escrever adicione uma nova anotação. Beleza? Deixa eu dar um enter aqui só para ficar organizado. Aqui, nesse link, vai ter um href. E esse href vai ter, né, para onde aqui eu vou enviar, né, vai ter o link, né, vai ter o direcionamento aqui, que vai ser para new topic, new entry, beleza? E eu vou passar como argumento, ou seja, ele vai passar pela URL um argumento lá, um parâmetro, né, que vai ser o ID do tópico, vai ser topic ID. Pronto, é daqui que está saindo o topic ID. E aí quando a gente chega lá na página New Entry, ele já tem o ID do tópico relacionado ali que a gente está adicionando a anotação. Vou salvar isso aqui. E em princípio a gente já terminou, mas eu quero só fazer mexer aqui numa coisinha aqui, ó. Aqui em New Topic tem alguns detalhes aqui. Tem um detalhe, na verdade. A gente não tem, eu reparei que eu não coloquei, né? No livro tem, né? No livro que eu uso como base. Estou tentando fazer pera aí que deu erro aqui. Meu teclado maravilhoso. Estou tentando criar o projeto exatamente como está no livro, para a gente poder ter um parâmetro para seguir aí, né? Claro que ele de forma atualizada, né? Nem todo o código que está aqui está idêntico ao do livro, porque a gente está utilizando versões mais recentes aí do Python, do Django e etc. Então, aqui eu vou colocar adicione um novo tópico, tá? Isso aqui foi só porque eu esqueci na aula anterior de colocar, tá? Não tem nada a ver com essa aula não. Foi só porque eu esqueci de colocar. Vou salvar isso aqui. Vou até fechar para a gente não ter nenhum problema. E um outro detalhe, aqui em topic, tá? Esse arquivo topic que a gente inclusive acabou de acrescentar esse parágrafo aqui. Deixa eu só tirar esse S que eu não sei como é que ele apareceu aqui, tá? E aqui, ó, eu botei um H3 e não é, tá? É um parágrafo também. É importante eu fazer isso porque mais para frente nós vamos estilizar e aí se tiver diferente, né, a estilização vai ficar diferente também. Então eu vou deixar exatamente como está lá no livro, beleza? Então é um parágrafo aqui, tira o H3 e bote um parágrafo. Vou salvar. E agora eu vou abrir aqui o arquivo. Deixa eu voltar à página inicial. Aí ele está rodando, deixa eu atualizar aqui, está rodando, bonitinho. Se eu vim aqui em tópicos, eu tenho todos os tópicos. E eu já tenho aqui, ó, adicione uma nova anotação. Vou voltar aqui em tópicos, né? Porque eu quero adicionar, por exemplo, programação. Adicione uma nova anotação. Vou clicar aqui e ele aparece aqui para mim. Beleza? Ele apareceu aqui, ó. Isso aqui é um problema, isso aqui não era para aparecer. Deixa eu verificar aqui. Por que ele está aparecendo isso? Vim aqui em New Entry, né? Ah, claro, né? Quando eu cliquei, meu teclado está com problema,
quando eu aperto o Shift, ele muda, às vezes, né, ele muda de função, ele passa... Eu fiz um teste aqui no teclado online, ele estava criando a função aqui de insert, tá inserindo um texto aqui que não devia inserir. Ele acabou, quando eu fui clicar aqui no Shift para poder colocar as chaves, ele inseriu isso aqui em cima e eu não vi. Ó. Deixa eu tirar aqui. Vou ter que dar um jeito nesse teclado, né? Não sei como que eu vou fazer, mas vou ter que dar um jeito. Salvei. Deixa eu atualizar aqui. Pronto, saiu. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir aqui, né, a aula de Django de hoje foi muito top. E aí eu vou clicar em adicionar. E olha que bacana, ele já veio aqui então para a página do tópico, né? Ele veio para o tópico programação e ele vem aqui, ó, anotações. Aí ele tem a primeira anotação que foi a aula de Django, né? A aula de hoje de Django foi top, né? E aí do jeitinho que a gente programou para aparecer. Antes não tinha nada, agora tem o tópico que eu acabei de inserir. Beleza? E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Né? Se eu quiser, eu não preciso adicionar nada aqui, eu posso voltar aqui ó, pelo link programação, posso voltar pelo link tópicos, né? E aí por aí vai. É isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado e até a próxima aula.